Capítulo 10. Que início encantador para uma vida de ermitão. 4 semanas de tortura prostrado e doente. Ah, ventos gelados, escuros céus do norte, estradas intransitáveis e médicos rurais vagarosos. E a carência de rostos humanos. E pior de tudo, a notícia terrível de Kenneth, de que não devo ter esperanças de sair de casa antes da primavera. O Sr. Heathcliff acabou de me honrar com a sua visita. Há mais ou menos 7 dias enviou-me alguns frangos silvestres, os últimos da estação. Patife! Ele não está inteiramente inocente da minha doença e tive muita vontade de lhe dizer isso. Mas ai de mim, como poderia ofender um homem gentil bastante para sentar-se junto ao meu leito por uma boa hora, falando de outros assuntos além de pílulas e poções, pústulas e sanguessugas? Foi um intervalo bastante tranquilo. Estou muito fraco para ler, embora sinta que gostaria de ouvir algo interessante. Por que não chamar a Sra. Dean para terminar a sua história? Consigo me lembrar de todos os acontecimentos principais até onde ela contou. Sim, lembro-me de que seu herói havia fugido e de que não se ouviu falar dele durante 3 anos. E a heroína estava casada. Vou chamá-la. Ela ficará encantada de ver que estou bem disposto para conversar. A Sra. Dean veio. Ainda faltam 20 minutos, senhor, para tomar o remédio. Ela começou. Vamos deixar isso de lado, eu respondi. Eu gostaria, o doutor diz que o senhor pode deixar de tomar o pós. Com imenso prazer, mas não me interrompa. Venha sentar-se aqui. Mantenha as mãos longe daquela tropa de frascos. Pegue o tricô no bolso. Assim está bem. E agora continue a história do Sr. Heathcliff, de onde parou até o dia de hoje. Será que ele terminou a sua educação no continente e voltou como um cavalheiro? Ou conseguiu um lugar como bolsista na universidade? Ou quem sabe fugiu para a América e voltou coberto de honras por derramar o sangue de seus compatriotas adotivos? Ou fez fortuna mais rapidamente nas estradas inglesas? Ele deve ter feito um pouco de tudo isso, Sr. Lockwood, mas eu não posso afirmar nada. Já lhe disse antes que não sei como ele fez fortuna. Também não sei quais meios usou para elevar a sua mente de ignorância selvagem em que estava imersa. Mas, com sua licença, eu vou prosseguir à minha maneira, se acha que isso vai distraí-lo sem que se canse. Está se sentindo melhor essa manhã? Muito melhor. Que boa notícia. Bem, senhorita Catherine e eu fomos para a granja Thrushcross e, para minha grata surpresa, ela se comportou muitíssimo melhor do que eu ousaria esperar. Parecia quase apaixonada pelo Sr. Linton e demonstrava grande afeto pela irmã dele. Os dois cuidavam muito bem do bem-estar de Catherine, por certo. Não era o espinheiro que se submetia às madressilvas, mas as madressilvas que abraçavam o espinheiro. Não havia concessões mútuas. Um dominava, os outros cediam. E quem seria maldoso e mal-humorado quando não encontra nem oposição nem indiferença? Notei que o Sr. Edgar tinha um medo profundo de despertar a irritação de Cathy. Escondia isso da esposa, mas se alguma vez me ouviu responder com aspereza ou via qualquer outra criada ficar incomodada com uma ordem imperiosa da patroa, mostrava seu desagrado, com uma expressão contrariada, o que nunca ocorria quando se tratava da pessoa dele. Muitas vezes me repreendeu severamente pelo meu atrevimento e declarou que uma punhalada não poderia infligir dor pior do que sentia ao ver a esposa ser irritada. Para não afligir o patrão tão amável, aprendi a ser menos sensível. E assim, durante meio ano, a pólvora se manteve tão inofensiva quanto a areia, porque nenhum fogo chegou perto para explodi-la. De vez em quando, Catherine tinha períodos de tristeza e silêncio que eram recebidos com respeitosa simpatia pelo marido. Sr. Linton atribuía essas crises a uma alteração no seu organismo, causado pela doença recente, já que antes Catherine nunca havia sofrido de depressão nervosa. O retorno do sol à vida dela era saudado por ele com o mesmo brilho solar. Acho que posso afirmar que eles estavam a cada dia mais felizes. Mas um dia acabou. Bem, a longo prazo temos que pensar em nós mesmos, e os meigos e generosos apenas têm mais justificativas para serem egoístas do que os tiranos. Aquela felicidade acabou quando as circunstâncias fizeram com que cada um sentisse que o seu interesse não era a preocupação principal dos outros. Num belo entardecer de setembro, eu vinha do jardim com pesados cestos de maçãs que acabara de colher. Já escurecera e a lua espiava por sobre o muro alto do prédio, formando sombras indefinidas que espreitavam nos vários cantos formados pelos ângulos da casa. Larguei o cesto nos degraus junto à porta da cozinha
e parei para um descanso, aspirando um pouco mais do ar doce e suave. Estava com os olhos na lua, de costas para a entrada, quando ouvi uma voz atrás de mim. Nelly, é você? Era uma voz profunda, com um sotaque estrangeiro, mas havia algo na maneira de pronunciar o meu nome que me soava familiar. Virei-me assustada para ver quem havia falado, pois as portas estavam fechadas e eu não vira ninguém ao me aproximar dos degraus. Algo se moveu na varanda. Aproximei-me mais e distingui um homem, alto, com roupas escuras e de rosto e cabelo também escuros. Estava apoiado na parede e segurava a maçaneta com a mão como se pretendesse ele mesmo abrir a porta. Quem pode ser? Pensei. Sr. Earnshaw? Não, a voz não é parecida com a dele. Faz 1 hora que estou esperando aqui. Ele voltou a falar enquanto eu continuava olhando. E durante esse tempo, isso aqui esteve num silêncio mortal. Não me atrevi a entrar. Não me reconhece? Olhe bem, não sou um estranho. Um raio iluminou-lhe as feições. As faces eram pálidas, meio encobertas por suíças negras, sobrancelhas baixas e os olhos encovados e singulares. Lembrei-me daqueles olhos. Meu Deus! Exclamei, sem saber se devia considerá-lo um visitante deste mundo, e ergui as mãos com assombro. O quê? Então, voltou? É você mesmo? Sim, sou Heathcliff, respondeu ele, desviando o olhar de mim para as janelas que refletiam os raios do luar, mas não mostravam nenhum sinal de luz lá dentro. Eles estão em casa? Onde está ela? Você não está contente de me ver, Nelly, mas não precisa ficar tão perturbada. Ela está aqui? Fale, quero trocar uma palavra com ela, com a sua patroa. Vá e diga que uma pessoa de Gimmerton deseja vê-la. E como ela vai receber isso? Exclamei. O que fará? Se eu fiquei confusa com a surpresa, ela vai perder a cabeça. E o senhor é Heathcliff. Mas está tão mudado. Não há como entender isso. Alistou-se como soldado? Vá e leve o meu recado, interrompeu ele impaciente. Vou sofrer o diabo até que fale com ela. Ele levantou o trinco e eu entrei, mas quando cheguei ao salão onde estavam o senhor e a senhora Lincoln, não consegui ir adiante. Por fim, resolvi dar uma desculpa e perguntar se queriam que acendesse as velas. Então abri a porta. Eles estavam sentados juntos a uma janela cujas venezianas se encontravam à parede. Pela janela se via, além das árvores do jardim, o parque verde e frondoso e o vale de Gimmerton, coberto por uma comprida camada de névoa que se enroscava no alto. Pois logo que se passa a capela, como o senhor deve ter notado, o canal que desce dos pântanos deságua num riacho que segue a curva do vale. O Morro dos Ventos Uivantes erguia-se acima dessa névoa prateada, mas a nossa velha casa não era visível, ficava mais abaixo do outro lado. Tanto a sala como os de seus ocupantes e a cena que eles contemplavam pareciam de uma calma fantástica. Eu tremia, relutando em levar a cabo a minha missão. E já me afastava sem dizer nada depois de perguntar sobre as velas, quando percebi a minha insensatez e voltei dizendo baixinho. Uma pessoa de Gimmerton deseja vê-la, senhora. O que essa pessoa deseja? Perguntou a senhora Linton. Não perguntei. Foi a minha resposta. Bem, feche as cortinas, Nelly, disse ela, e traga o chá. Vou voltar no instante. Ela deixou a sala. O Sr. Edgar perguntou quem era, sem muito interesse. Alguém que a patroa não espera, respondi. Aquele Heathcliff. O senhor deve se lembrar o que vivia na casa do Sr. Earnshaw. O quê? O cigano? Aquele grosseirão? Ele exclamou. Por que não disse para Catherine que era ele? Não deve chamá-lo por esses nomes, Sr. Linton, disse eu. Ela ficaria muito magoada se o ouvisse. Quase morreu de tristeza quando ele fugiu. Acho que o seu retorno será uma festa para ela. Sr. Linton foi até a janela que dava para o pátio no outro lado da sala, abriu-a e inclinou-se para fora. Imagino que os dois estavam bem baixo, pois ele exclamou logo. Não fique aí parada, meu amor. Traga a pessoa aqui, se for alguém conhecido. Pouco depois, ouvi o barulho do trinco e Catherine voltou escada acima ofegante e excitada. Estava agitada demais para demonstrar alegria. Na verdade, pela expressão de seu rosto, era de se supor que houvera uma calamidade terrível. Oh, Edgar, Edgar, arquejou ela, rodeando com os braços o pescoço do marido. Oh, Edgar querido, Heathcliff voltou, voltou, e a apertou-o mais contra si. Está bem, exclamou o marido mal-humorado. Não me estrangule por causa disso. Ele nunca me pareceu um tesouro tão maravilhoso. Não precisa ficar tão agitada. Sei que nunca gostou dele, respondeu Catherine, reprimindo um pouco a intensidade da sua alegria. No entanto, por minha causa, devem ser amigos agora. Devo lhe pedir que suba? Aqui? Disse ele. No salão? E onde mais?
Ela perguntou. Ele parecia contrariado e sugeriu a cozinha como lugar mais adequado para a visita. A senhora Linton olhou-o com uma expressão irônica, meio zangada, meio divertida ante a impertinência do marido. Não, ela acrescentou depois de uma pausa. Não posso me sentar na cozinha. Ponha 2 mesas aqui, Ellen. Uma para o seu patrão e a senhorita Isabella, que são da nobreza, e outra para Heathcliff e para mim, que somos da ralé. Isso lhe agradaria, querido? Ou devo mandar acender a lareira em outro lugar? Nesse caso, pode dar as ordens. Vou descer e cuidar do meu convidado. Tenho medo de que tamanha alegria não seja real. E fez menção de correr para fora de novo, mas Edgar a deteve. Vá você chamá-lo para cima, ele disse, dirigindo-se a mim. E você, Catherine, tente ficar alegre, sem parecer insensata. A casa inteira não precisa testemunhar você recebendo um criado fugitivo como um irmão. Desci e encontrei Heathcliff na varanda, evidentemente esperando um convite para entrar. Seguiu-me sem um desperdício de palavras e o levei à presença do patrão e da patroa, cujos rostos afogueados traíam sinais de uma discussão acalorada. Mas o rosto de Catherine iluminou-se com outro sentimento quando seu amigo apareceu à porta. Adiantou-se, tomou-lhe ambas as mãos e o conduziu até Linton. Então pegou os dedos relutantes de Edgar e os apertou na mão do outro. Agora, vendo-o bem sob a luz do fogo e dos candelabros, fiquei mais assombrada do que antes ao notar a transformação de Heathcliff. Tornou-se um homem alto, atlético, bem estruturado. Ao lado dele, o patrão parecia um rapazinho franzino. Seu porte ereto sugeria que estivera no exército. Pela fisionomia e os traços decididos, aparentava ser bem mais velho do que o Sr. Linton. Parecia inteligente e não guardava nenhum traço da sua antiga degradação. Na fronte baixa, nos olhos de fogo negro, ainda brilhava uma ferocidade mal civilizada, embora controlada. Suas maneiras eram até mesmo dignas, despidas de aspereza, mas severas demais para serem graciosas. A surpresa do patrão era igual, ou maior do que a minha. Ficou perdido por um momento, sem saber como se dirigir ao grosseirão, como lhe chamara. Heathcliff deixou cair a delicada mão de Linton e ficou olhando-o friamente, até que ele se resolvesse a falar. Tenha a bondade de sentar-se, senhor, disse ele por fim. A senhora Linton, em nome dos velhos tempos, pediu que lhe desse uma recepção cordial. E é claro, qualquer coisa que a agrade me traz satisfação. A mim também, respondeu Heathcliff, especialmente se é algo em que tomo parte. Ficarei 1 hora ou 2, de bom grado. Sentou-se em frente a Catherine, que mantinha o olhar fixo sobre ele, como se temesse vê-lo desaparecer caso se movesse dali. E ele, no entanto, não a olhava com frequência. Bastava um relance rápido de vez em quando. Mas cada vez mais confiante, refletia de volta o prazer indisfarçável que bebia dos olhos dela. Ambos estavam por demais absorvidos na sua alegria mútua para ficarem embaraçados. O mesmo não acontecia com o Sr. Edgar, que se tornava cada vez mais pálido de puro aborrecimento. Esse sentimento atingiu o auge quando a esposa levantou-se, atravessando o tapete, tomou outra vez as mãos de Heathcliff e riu, como se estivesse fora de si. Amanhã vou pensar que isso é um sonho, exclamou Cathy. Não poderia acreditar que vi, que toquei, que falei com você mais uma vez. Mesmo assim, você foi muito cruel, Heathcliff. Não merece essa acolhida. Foi capaz de ficar ausente e sem dar notícias durante 3 anos, e não pensou em mim sequer uma vez. Pensei um pouco mais do que você pensou em mim, ele murmurou. Não faz muito tempo que ouvi falar do seu casamento, Cathy. E enquanto esperava no pátio lá embaixo, imaginei este plano. Apenas olhar o seu rosto, ver nele uma expressão de surpresa, talvez, de fingido prazer. Depois acertar minhas contas com Hindley, e então fazer justiça comigo mesmo antes que a lei o fizesse. Sua acolhida tirou-me essas ideias da cabeça, mas tome cuidado para não me receber de outra forma da próxima vez. Não, sei que não vai me expulsar de novo. Você de fato sofreu por mim, não foi? Bem, havia motivo. Lutei amargamente desde que ouvi a sua voz pela última vez, e deve perdoar-me, pois lutei só por você. Catherine, a menos que queira tomar um chá frio, por favor, venha para a mesa, interrompeu Linton, esforçando-se para manter o tom de voz usual e a devida cortesia. Sr. Heathcliff, tem uma longa caminhada pela frente, onde quer que vá se hospedar essa noite, e eu estou com sede. Ela tomou seu lugar diante do bule de chá, senhorita Isabella entrou ao toque da sineta, e eu, depois de lhes adiantar as cadeiras, deixei a sala. A refeição não durou mais de 10 minutos. Catherine nem chegou a encher a sua xícara, não conseguia comer e nem beber. Edgar derramou o chá no pires e mal engoliu um bocado. O visitante não prolongou a visita por mais de 1 hora naquela noite. Quando partia, perguntei-lhe se ia para Gimmerton. Não,
Vou para o Morro dos Ventos Uivantes, respondeu ele. O Sr. Earnshaw me convidou, quando visitei essa manhã. O Sr. Earnshaw o convidara? E ele visitara o Sr. Earnshaw? Fiquei a refletir com pesar naquela frase, depois que ele partiu. Será que se tornara um hipócrita e voltara à região disfarçado só para causar mal? Meditei muito. No fundo do coração tinha um pressentimento de que seria melhor se ele tivesse ficado bem longe. No meio da noite fui acordada do meu primeiro sono pela Sra. Linton, que se esgueirara até o meu quarto, sentou-se à beira da cama e acordou-me puxando o cabelo. Não consigo dormir, Ellen, disse ela à guisa de desculpa. E preciso de uma criatura viva que faça companhia nessa felicidade. Edgar está mal-humorado só porque estou contente com uma coisa que não me interessa. Não quer abrir a boca, exceto para falar coisas tolas e desagradáveis, e disse que eu era cruel e egoísta, por querer conversar quando ele está doente e com sono. Ele sempre inventa uma doença. A menor contrariedade. Fiz alguns elogios a Heathcliff e ele, ou por causa da dor de cabeça, ou por sentir uma pontada de inveja, começou a chorar. Então levantei-me e deixei-o. De que adianta elogiar Heathcliff para ele? Respondi. Quando eram apenas rapazes, já tinham aversão um pelo outro, e Heathcliff também odiaria se ouvisse elogios a Sr. Linton. É coisa da natureza humana. Não fale mais sobre esse assunto com seu marido, a menos que queira provocar uma disputa aberta entre os dois. Mas isso não é uma prova de fraqueza? Continuou ela. Eu não sou invejosa. Nunca senti inveja dos cabelos louros e brilhantes de Isabela, nem de sua pele alva, nem de sua fina elegância, nem do afeto que toda a família demonstra por ela. Até você, Nelly, toma logo o partido de Isabela quando às vezes brigamos. E eu cedo, como uma mãe tola. Chamo-a de querida e lhe faço elogios até que se acalme. Agrada ao irmão que nos demos bem, e eu gosto de vê-lo feliz. Mas eles são muito parecidos. São apenas crianças mimadas que acham que o mundo foi feito para o seu prazer. E embora eu lhes faça as vontades, acho que um bom castigo seria ótimo para os dois. Está enganada, Sra. Linton, disse eu. Eles é que fazem as vontades. Eu sei o que aconteceria se não agissem assim. A senhora bem pode concordar em satisfazer os seus poucos caprichos, contando que estejam sempre lhe fazendo as vontades. Pode acontecer, porém, que acabem brigando por algo que tenha a mesma importância para os dois lados, e então, esses que chama de fracos, podem muito bem ser tão obstinados quanto a senhora. E então lutaremos até a morte, não é, Nelly? Tornou ela rindo. Não. Vou lhe dizer. Tenho tanta fé no amor de Linton que acho que poderia matá-lo sem que ele desejasse vingança. Aconselhei a valorizá-lo ainda mais por tanta afeição. Eu valorizo, respondeu ela, mas ele não precisa ficar se lamentando por qualquer bobagem. É uma infantilidade, e em vez de se desmanchar em lágrimas porque eu disse que Heathcliff agora merecia a consideração de qualquer um e que seria uma honra para o primeiro cavalheiro da região tornar-se seu amigo, ele que devia ter me dito isso, e também devia ter se alegrado com a minha alegria. Edgar deve se acostumar com ele. E pode muito bem gostar de Heathcliff. Considerando as razões que tem para não gostar de Edgar, acho que ele se comportou até muito bem. O que acha da visita dele ao Morro dos Ventos Uivantes? Indaguei. Aparentemente ele está mudado sob todos os aspectos. Tornou-se um verdadeiro cristão, oferecendo a mão da amizade a todos os inimigos que o rodeiam. Ele me explicou. Ela respondeu. Fiquei tão admirada quanto você. Disse que foi para lá para obter informações a meu respeito, de você, pois supunha que ainda morasse lá. Joseph chamou Hindley, que apareceu e começou a perguntar-lhe o que andara fazendo e como estivera vivendo. Por fim, convidou-o a entrar. Havia algumas pessoas jogando cartas e Heathcliff se juntou a eles. Meu irmão perdeu algum dinheiro para ele e, achando-o bastante rico, convidou-o a voltar essa noite. Ele concordou. Hindley é impossível demais para ser prudente na escolha das amizades. Não se preocupe em refletir sobre os motivos que poderia ter para desconfiar de alguém a quem ofendeu seriamente. Mas Heathcliff diz que a razão principal para reatar relações com seu antigo algoz é o desejo de se estabelecer nas redondezas, a pouca distância da granja, e a afeição pela casa onde vivemos juntos. E também a esperança de que eu tenha mais oportunidades de vê-lo, o que seria difícil se ele morasse em Gimmerton. Pretendo oferecer um pagamento generoso para que lhe permitam morar no Morro dos Ventos Uivantes. Sem dúvida, a cobiça do meu irmão o levará a aceitar as condições. Hindley sempre foi ganancioso, embora atire fora com uma mão o que agarra com a outra. Belo lugar para a residência de um rapaz, disse eu. Não tem medo das consequências, Sra. Linton? Não, pelo meu amigo, ela respondeu. Heathcliff tem boa cabeça. Saberá manter-se longe do perigo. Tenho até um pouco de medo por Hindley, mas ele não pode degradar-se mais do que já está. Além disso, eu o defendo de qualquer perigo físico. O que aconteceu essa noite me reconciliou com Deus e a humanidade. Eu havia me revoltado contra o destino. Eu suportei provações muito, muito amargas, Nelly. Se essa criatura soubesse o quanto eu sofri,
Ficaria envergonhado de perturbar com a sua tola petulância o fim desse sofrimento. Foi bondade para com Edgar que me levou a suportar isso sozinha. Se eu tivesse expressado a agonia que tantas vezes sentia, há muito ele estaria ansiando por vê-la aliviada tão ardentemente quanto eu. Mas acabou, no entanto, e não pretendo me vingar da sua tolice. De agora em diante posso suportar qualquer coisa. Se a criatura mais malévola do mundo me esbofeteasse no rosto, eu não só viraria a outra face, como pediria perdão por ter provocado a bofetada. E como prova disso, vou agora mesmo fazer as pazes com Edgar. Boa noite. Eu sei que eu sou um anjo. E ela saiu nessa convicção benévola. Na manhã seguinte era óbvio o sucesso que tivera em cumprir a sua resolução. O Sr. Linton não só tinha renunciado ao seu mau humor, embora seu espírito ainda parecesse dominado pela exuberante vivacidade de Catherine, como não se aventurou a fazer nenhuma objeção ao projeto da esposa de levar Isabela consigo para uma visita no Morro dos Ventos Vivantes naquela tarde. E ela recompensou-o com tanta doçura e afeto que fez a casa parecer um paraíso durante vários dias. Tanto o patrão como os criados se beneficiaram desse sol contínuo. Heathcliff, ou Sr. Heathcliff, como passaria a chamá-la no futuro, a princípio usou com parcimônia sua liberdade de visitar a granja Thrushcross. Parecia calcular até onde o dono da casa aguentaria aquela intrusão. Catherine também julgou sensato moderar as suas expressões de prazer ao recebê-lo, e ele aos poucos estabeleceu seu direito de ser esperado. Conservava muito do caráter reservado que o caracterizara na adolescência, e isso servia-lhe para reprimir qualquer demonstração mais forte de sentimento. A inquietude do Sr. Linton experimentou um período de calmaria e, dentro de pouco tempo, novas circunstâncias desviaram essa inquietude para outro terreno. A nova fonte de dificuldade surgiu de uma desgraça inesperada. Isabella Linton demonstrou uma atração súbita e irresistível pelo convidado mal tolerado. Na época, ela era uma jovem encantadora de 18 anos. Tinha modos infantis, mas possuía uma inteligência aguda, sentimentos intensos e temperamento forte também, quando irritada. Seu irmão, que a amava ternamente, ficou chocado com aquela fantástica preferência. Deixando de lado a degradação de um casamento com um homem sem nome e o possível fato de que a propriedade, por falta de um herdeiro varão, passasse a ser propriedade de tal criatura, ele teve o bom senso de compreender o caráter de Heathcliff. Linton sabia que, embora seu aspecto exterior estivesse mudado, a sua mente continuava inalterada e inalterável. E ele temia essa mente, isso o revoltava. Tinha maus pressentimentos e repelia a ideia de entregar Isabela aos cuidados de tal pessoa. E ficaria ainda mais revoltado se tivesse percebido que a afeição dela crescera sem ser desejada, e era oferecida sem despertar nenhuma reciprocidade de sentimento. No momento em que descobriu a existência daquele amor, culpou Heathcliff de tê-lo provocado deliberadamente. Todos nós havíamos observado que, nos últimos tempos, a senhorita Linton se irritava e consumia-se por algum motivo. Tornava-se cada dia mais mal-humorada e aborrecida, provocando e importunando Catherine a todo momento sob o risco de acabar com a limitada paciência da cunhada. Nós a desculpávamos até certo ponto por causa da sua saúde delicada. Isabela estava enfraquecendo e definhando diante dos nossos olhos. Certo dia, quando ela estava mais rebelde que o normal, rejeitando o café da manhã, reclamando que as criadas não faziam o que mandava, que a cunhada não lhe permitia ter autoridade na casa, que Edgar a negligenciava, que pegara um resfriado porque as portas ficaram abertas e que deixávamos que o fogo do salão se extinguisse só para irritá-la e outras 100 acusações tão fúteis quanto essas, a senhora Linton insistiu firmemente que ela fosse para a cama e, depois de repreendê-la com veemência, ameaçou chamar o médico. A menção do nome de Kenneth fez a moça exclamar de imediato que gozava de perfeita saúde e que era só a grosseria de Catherine que a fazia infeliz. Como pode dizer que sou grosseira, sua criaturinha mal-criada? Exclamou a patroa, espantada com aquela acusação injusta. Deve ter perdido a razão. Quando fui grosseira com você, me diga? Ontem, soluçou Isabela. E agora também. Ontem? Disse a cunhada. Em que momento? Quando fomos passear na charneca. Você me disse para andar por onde quisesse enquanto passeava com o Sr. Heathcliff. E é essa a sua ideia de grosseria, então? Disse Catherine rindo. Eu não quis sugerir que a sua companhia era supérflua. Não nos importava que ficasse conosco ou não. Só pensei que a conversa de Heathcliff poderia não ser interessante para você. Oh, não, choramingou a moça. Você me queria longe porque sabia que me agradava ficar ali. Ela tá boa da cabeça? Perguntou a senhora Linton, apelando para mim. Eu vou repetir a nossa conversa, Isabela, palavra por palavra, e você me indica qualquer encanto que poderia ter para você. Não me importa a conversa, respondeu ela. Eu só queria estar com... Bem? Disse Catherine, percebendo que a outra hesitava em completar a frase. Com ele. E não vou ser sempre descartada.
continuou Isabela exaltando-se. Você é um cão agarrado no osso, Kathy. Não quer que ninguém seja amado, a não ser você. E você é uma macaquinha impertinente, exclamou a Sra. Linton surpresa. Mas não vou acreditar nessa bobagem. É impossível que queira a admiração de Heathcliff, ou que o considere uma pessoa agradável. Espero ter entendido mal, Isabela. Não, você não entendeu mal, disse a apaixonada menina. Eu o amo mais do que você jamais amou Edgar, e ele também poderia me amar se você deixasse. Se é assim, não queria estar no seu lugar nem por todo o ouro do mundo, declarou Catherine enfática e parecia falar com sinceridade. Nelly, me ajude a convencer essa menina de que ela está louca. Conte-lhe quem é Heathcliff. Uma criatura abandonada sem qualquer refinamento ou educação. Um deserto árido de espinheiros e pedras. Prefiro largar aquele lindo canarinho no parque num dia de inverno do que aconselhá-la a entregar o seu coração a ele. Foi só sua deplorável ignorância do caráter de Heathcliff, minha menina, só isso e nada mais, que permitiu que esse sonho lhe entrasse na cabeça. Por favor, não imagine que ele esconde tesouros de benevolência e afeição debaixo de uma aparência severa. Ele não é um diamante bruto, ou uma ostra áspera contendo uma linda pérola. É um homem feroz, impiedoso, cruel. E eu nunca lhe digo, deixe este ou aquele inimigo em paz, porque seria mesquinho ou cruel maltratá-lo. Eu lhe digo assim, deixe-os em paz, porque não suporto que sejam maltratados. Ele a esmagaria como o ovo de um pardal, Isabela, se achasse que você se tornou um fardo. Sei que ele não pode amar alguém da família Linton, e mesmo assim seria bem capaz de se casar com a sua fortuna e as suas perspectivas de herança. A avareza é um pecado que toma conta dele cada vez mais. Esse é o quadro que eu lhe apresento, e eu sou amiga de Heathcliff. Sou tão amiga que se ele estivesse pensando seriamente em conquistá-la, talvez eu segurasse a minha língua e a deixasse cair nessa armadilha. A senhorita Linton olhou para a cunhada com indignação. Que vergonha! Que vergonha! Repetia ela furiosa. Você é pior do que 20 inimigos, sua amiga traiçoeira. Ah, não acredita em mim, então, disse Catherine. Acha que eu falo apenas por egoísmo? Por maldade? Tenho certeza que sim, retrucou Isabela. E estou apavorada com a sua atitude. Muito bem, exclamou a outra. Faça o que quiser então, se acha isso. Já disse o que devia. Não vou mais discutir, diante de tanta insolência. E eu tenho que sofrer por causa do seu egocentrismo? Soluçava Isabela, quando a senhora Linton deixou a sala. Tudo está contra mim. Ela destruiu o meu único consolo. Mas o que ela disse é mentira, não é? O Sr. Heathcliff não é um demônio. Tem um espírito honrado e verdadeiro, senão, como poderia lembrar-se dela? Tire-o da cabeça, senhorita Linton, eu disse. Ele é uma ave de mau agouro. Não é marido para a senhorita. Senhora Linton disse palavras duras e, mesmo assim, não posso contradizê-la. Ela conhece o coração do Sr. Heathcliff melhor do que eu, melhor do que qualquer outra pessoa, e ela nunca o pintaria pior do que ele é. As pessoas honestas não escondem suas ações. Como ele tem vivido todos esses anos? Como ficou rico? Por que está morando no Morro dos Ventos Uivantes, na casa de um homem a quem abomina? Dizem que o Sr. Earnshaw está cada vez pior, desde que ele chegou. Ficaram juntos a noite inteira e Hindley tem lhe pedido dinheiro emprestado, dando as terras em garantia. E não fez nada além de jogar e beber. Na semana passada encontrei Joseph em Gimmerton, e foi ele que me contou. Nelly, ele disse. Qualquer hora vai haver um inquérito policial lá na casa por conta dessa gente. Um deles quase perdeu o dedo, apartando a briga do outro. Brigavam como dois bezerros. E é o patrão, você sabe, que vai acabar encrencado. Ele não tem medo do banco dos réus, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de Mateus, nem de ninguém. Não, ele não. Ele até gosta disso. Adora mostrar para todo mundo a sua cara insolente. E o seu queridinho Heathcliff é uma raridade. Gosta de rir como ninguém desses gracejos do diabo. Ele nunca lhe conta nada sobre a bela vida que levamos quando vai lá na granja? Pois a coisa é assim. Acorda-se ao pôr do sol. E é um tal de dados, conhaque, veneziana fechada e luz por tudo até o meio-dia seguinte. Então aquele bando de doido vai pro quarto, brigando, xingando e fazendo os sujeitos decentes enfiarem os dedos nos ouvidos de vergonha. E o outro patife só faz contar os cobres, comer, dormir. E depois vai para casa do vizinho fofocar com a mulher dele. É claro que ele não conta para Dona Catherine como enche os bolsos com o ouro do pai dela, e como o irmão galopa ligeiro pela estrada do inferno, enquanto ele corre na frente para abrir as porteiras. E saiba, senhorita Linton, que Joseph é um velho patife, mas não é mentiroso. E se o que ele fala da conduta de Heathcliff é verdade, a senhorita nem deveria pensar nele como marido, não acha? Você está mancomunada com eles, Ellen, respondeu ela.
Não vou ouvir as suas maledicências. É muita maldade sua querer me convencer de que não existe felicidade nesse mundo. Se ela esqueceu aquela fantasia ao ficar sozinha ou se continuou a alimentá-la, é coisa que não sei dizer. O que sei é que teve pouco tempo para refletir. No dia seguinte, houve uma reunião do Tribunal de Justiça na cidade vizinha e meu patrão foi obrigado a comparecer. O Sr. Heathcliff, sabendo da sua ausência, veio nos visitar mais cedo do que de costume. Catherine e Isabella estavam na biblioteca, nos termos mais hostis, mas em silêncio. Isabella sentia-se alarmada com a sua recente indiscrição e por ter revelado seus sentimentos secretos naquele acesso de paixão. Catherine, após muito refletir, estava realmente ofendida com a cunhada. E, se ainda ria da audácia da moça, não pretendia permitir que a outra acabasse rindo por último. Riu, no entanto, quando viu Heathcliff passar diante da janela. Eu estava varrendo a lareira e notei-lhe o sorriso maldoso nos lábios. Isabella, absorta nos seus pensamentos ou num livro, permaneceu imóvel até que a porta fosse aberta. Então já era muito tarde para tentar escapar, o que ela teria feito de bom grado se fosse possível. Entre, pode vir, exclamou a patroa com alegria, puxando uma cadeira para junto do fogo. Aqui estão duas pessoas precisando muito de uma terceira que quebre o gelo entre elas. E você é exatamente a pessoa que nós duas escolheríamos. Heathcliff, estou orgulhosa de lhe mostrar alguém que o ama muito mais do que eu. Espero que se sinta lisonjeado. Não, não é Nelly, não preciso olhar para ela. Minha pobre cunhada está de coração despedaçado com a simples contemplação da sua beleza física e moral. Só depende de você tornar-se irmão de Edgar. Não, não, Isabella, não vai fugir. Ela continuou, prendendo com um fingido bom humor a menina infeliz que se levantara indignada. Estivemos brigando como cão e gato por sua causa, Heathcliff. E fui claramente vencida nos protestos de devoção e admiração. Além disso, fui informada de que, se eu ao menos tivesse uma boa educação de não me intrometer, a minha rival, como ela mesmo se declara, atiraria uma seta no seu coração que o prenderia para sempre e lançaria a minha imagem ao esquecimento eterno. Catherine, disse Isabella, apelando para sua dignidade e desenhando do forte aperto que a mantinha segura. Eu lhe agradeceria se você se ativesse à verdade e não me caluniasse, mesmo de brincadeira. Sr. Heathcliff, tem a bondade de pedir à sua amiga que me solte? Ela esquece que o senhor e eu não somos íntimos, e o que a adverte para mim é mais doloroso do que posso expressar. Como o convidado não respondeu, apenas sentou-se, parecendo completamente indiferente aos sentimentos que a moça pudesse nutrir por ele, Isabella virou-se e fez um apelo enérgico em voz baixa para que Catherine a soltasse. De jeito nenhum, exclamou a Sra. Linton em resposta. Não quero que me chame de novo de um cão que se agarra ao osso. Você fica. Heathcliff, por que não mostra a sua satisfação com as minhas agradáveis notícias? Isabella jura que o amor que Edgar tem por mim não é nada comparado ao que ela sente por você. Tenho certeza de que ela disse algo desse tipo, não foi, Ellen? E ela está de jejum desde o passeio de anteontem. Só de raiva e tristeza porque eu a afastei da sua companhia, por julgá-la indesejável na opinião dela. Acho que você entendeu mal a moça, disse Heathcliff, virando a cadeira para encará-las. Agora, de qualquer modo, o que ela mais quer é ficar longe da minha presença. E ele encarou com dureza o motivo da discussão como se olhasse para algum animal estranho e repulsivo, uma centopeia da Índia, por exemplo, que atrai curiosidade apesar da aversão que provoca. A coitadinha não pôde suportar aquilo. Ficou lívida, depois vermelha, em rápida sucessão. Então, com os olhos cheios de lágrima, puxou com força os dedos delicados para livrar-se do aperto firme de Catherine. Percebendo, porém, que tão logo soltava um dedo a outra segurava e que não conseguiria se libertar da mão de uma vez, ela começou a utilizar as unhas e logo riscou com traços vermelhos a mão que a aprisionava. Que tigresa! Exclamou a Sra. Linton, libertando-a e sacudindo a mão dolorida. Vá embora, pelo amor de Deus, e esconda essa cara de megera. Que tolice mostrar as garras assim diante dele. Não vê o que ele vai pensar? Olhe, Heathcliff, olhe esses instrumentos de tortura. Cuidado com seus olhos. Eu lhe arrancaria as unhas dos dedos se ela apenas me ameaçasse, respondeu ele brutalmente quando a porta se fechou atrás da jovem. Mas o que pretendia atormentando a criatura dessa maneira, Cathy? Não estava falando a verdade, estava? Afirmo-lhe que estava, ela respondeu. Isabella está morrendo de amor por você há várias semanas, e esta manhã enfureceu-se por sua causa. Acabou proferindo uma porção de ofensas só porque mostrei-lhe com bastante clareza os seus defeitos, para abrandar essa adoração por você. Mas não pense mais nisso. Eu queria castigá-la pelo seu atrevimento, só isso. Gosto demais dela, meu querido Heathcliff, para permitir que a agarre e a devore. E eu gosto muito pouco dela para me arriscar a tanto, disse ele, a não ser de um modo muito macabro.
Você ouviria falar de coisas estranhas se eu vivesse sozinho com aquela cara enjoativa e serosa. A cada 1 ou 2 dias acabaria pintando-lhe a cara branca com as cores do arco-íris e enegrecendo aqueles olhos azuis. São detestavelmente parecidos com os de Linton. Deliciosamente parecidos, observou Catherine. São olhos de pomba, olhos de anjo. Ela é a herdeira do irmão, não é? Perguntou ele depois de um breve silêncio. Eu lamentaria pensar que fosse, respondeu Catherine. Meia dúzia de sobrinhos vão tirar-lhe esse título, se Deus ajudar. Mas tire isso da sua cabeça. Está muito inclinado a cobiçar os bens do seu vizinho. Lembre-se que os bens deste vizinho são meus. Se fossem meus, não seriam menos seus, disse Heathcliff. Mas embora Isabella Linton seja uma tola, nem por isso é louca. Vamos deixar esse assunto de lado, portanto, como você sugeriu. E de fato deixaram de falar no assunto. Catherine provavelmente tirou-o do pensamento também. O outro, eu tenho certeza, recordou muitas vezes no decorrer da tarde. Eu o vi sorrir consigo mesmo. Um sorriso estranho, e entregar-se a uma sinistra meditação sempre que a senhora Linton deixava a sala. Resolvi vigiar-lhe os movimentos. Meu coração pendia sempre para o patrão em vez de pender para o lado de Catherine. E com razão, acredito, pois ele era amável, honrado e sincero. Quanto a ela, não se pode dizer que fosse o oposto, mas se permitia tanta liberdade que eu tinha pouca fé nos seus princípios, e ainda menos indulgência para com seus sentimentos. Eu queria que acontecesse algo que livrasse tanto o Morro dos Ventos Uivantes quanto a grande Thrushcross do Sr. Heathcliff, deixando-nos viver como vivíamos antes da sua volta. As suas visitas eram um pesadelo constante para mim, e suspeito que para o Sr. Edgar também, e a sua estadia no Morro dos Ventos Uivantes era uma opressão além da conta. Senti que Deus havia abandonado a ovelha desgarrada nas suas andanças errantes, e que uma fera diabólica rondava entre ela e o aprisco, esperando a sua hora de atacar e destruir.